li para o grave, né? Eu comecei a ver. E os caminhos eram difíceis de se entender. Como o caminho era difícil de se entender, eu tive que passar de 6 horas da manhã até 10h30. E passei até de 6 às 10h30. E eu vi as escritas claramente na minha frente. É algo mais ou menos o seguinte: eu vejo uma escrita. Muitas vezes aqui na tela do computador eu só estou vendo escrita. Não é uma escrita do computador. É uma escrita celestial, espiritual. É como se tivesse escriba escrevendo. Mas era um livro aberto na minha frente, assim, um livro aberto na minha frente, e as escritas. Eu comecei a ler a escrita. E todas as partes que eu lia, eu entendia tudo e ficava aqui na minha mente, minha alma e meu espírito. Por isso eu não tenho dúvida. E quando eu falo, eu não estou dizendo assim, eu estou supondo, não são suposições. Eu tenho certeza, quando eu venho na live, eu tenho certeza daquilo que eu vou falar. Não tenho dúvida de jeito nenhum. E eu vi a escrita complicadíssima, por isso demorei de 6 até as 10h30. Mas vou começar. Deus me fez voltar, no dia 14 de janeiro de 2026, quando Deus disse, eu dou 107 horas. Foi dia 17. Para que ele vá para casa. Live do dia 17. Se vocês observar outra live e outro post aí que tem, quando eu tive uma visão ao término de uma live, eu via Bolsonaro no local que ele estava, lá na Superintendência da Polícia Federal. Eu vi a mesa, eu vi a cama e vi, tirando-a de lá. Aí só vai haver uma mudança, vocês lembram disso? Vai haver uma mudança, vocês lembram disso? Vai haver uma mudança. Vai haver uma mudança, é como se tirasse ele dali e colocasse ele em outro canto. Vai haver uma mudança. E aí, o Senhor me fez ver isso, olhe, mas não é aí que eu quero ele. Não é aí que eu quero ele em casa. É minha ordem, eu quero ele em casa. Não é pedir de ninguém, não, sou eu que estou mandando. Eu não peço, eu mando, eu quero ele em casa. Me fala isso. E depois de, acho que, não sei se deu 3 dias, foram 3 dias. 3 dias depois, tiraram ele de lá e ele foi transferido lá para aquela Papudim. Aí eu entendi, quando eu vi, eu fiquei maravilhado. Nossa, é isso aí, Senhor. Aí eu disse, mas não é aí que eu quero ver. Quero ele em casa, eu não estou pedindo, estou mandando. Bem, meu pai diz assim, quem fala assim não é dado. Eu digo assim, quem fala assim com tanta convicção é porque sabe da espiritualidade que tem. E eu vi, escrito, o Senhor diz, o prazo acabou das 107 horas. E eu estou ainda determinando que leve-o para casa e se endurecer o coração e não obedecer a minha voz, cada dia que passa, cada hora que passa vai ficar pior a situação do governo no poder. Cada dia que passa, se não obedecer, ou cada hora que passa a minha voz e não me levá-lo para casa, vai ser um escândalo atrás do outro. E serão descobertas muito mais coisas que não foram até esta data de hoje, meio-dia, revelada. 21 de janeiro de 2026, meio-dia. Quando iniciou a live, era pouco menos de meio-dia. E eu estou determinando. E aí eu vi um anjo. E esse anjo saía, por ordem de Deus, e descia em Brasília, passeava em São Paulo e passeava no Rio. O anjo descia, por ordem de Deus, e passeava em Brasília, em São Paulo e no Rio. E ali ele fazia um movimento, mexia tudo. Era um grande reboliço, como diz Ezequiel 37:7. E houve um grande reboliço. E vai haver um grande reboliço cada hora.
das 24 horas que tem um dia, quanto mais desobedecerem Eu creio que na Globo, e não fizerem na o que UOL, Deus quer, na Folha de São Paulo e no os Estadão. poderes constituídos Rio no e São território Paulo, nacional as brasileiro sedes. pela parte espiritual será sacudida. E não há nada na terra, no céu, no mar, nem no inferno que suporte o sacudir do reboliço que o espiritual pode fazer. Não. Se qualquer outra parte dos três poderes consultar as partes espirituais que eles acreditam, que eu não sei quais são, as partes espirituais lá, pode ser que quem for, irão dizer: houve verdadeiramente um decreto do céu, que é irrevogável, a não ser que se cumpra. Eu vou dizer, houve verdadeiramente um decreto do céu, que é irrevogável, a não ser que se cumpra. E eu vi esse negócio de uma forma tão barulhenta, tão gigante. Sim, e Deus diz assim, não é pedido dos advogados para prisão domiciliar, é isso? Não é pedido dos advogados. É minha ordem. Aqui não tem nada a ver. Se fosse pedido só de advogados, ia continuar 1 mês, 2 meses, 3 meses, e assim vai. Mas não era pedido dos advogados. Era uma determinação do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o homem branco. O homem branco. E isso é seríssimo. A gravidade de uma briga entre a Globo, o UOL, o Estadão, Folha de São Paulo, contra todo o sistema, será tão grande que é impossível se resistir. E junto a eles irão chegar outros mecanismos poderosíssimos. E se necessário for, até a imprensa. Tanto a presidência, eu não sei como é que funciona, a presidência da imprensa nacional, né? Associação de jornalistas, associação de jornalistas, associação de repórteres, associação repórter jornalista e de televisão território nacional brasileiro irão se unir. É como se fosse uma OAB, mas se fosse por lado do jornalismo. Irão se reunir. Eu vi aquilo, podendo até chamar a atenção do mesmo, do mesmo sistema jornalístico que eu estou falando aqui, em nível internacional. Internacional. É um choque. É um grande choque poderoso que vai haver. E se obedecer à voz do homem de branco, bem dizer, Senhor dos Senhores, que manda na parte espiritual, eu falo da parte espiritual porque nós somos, esse impacto seria meio que cancelado. E as coisas poderiam andar com um diálogo. Se não houver a liberação de Bolsonaro para casa, para ficar lá na casa, aí o impacto é inevitável. E ele é mais poderoso do que a bomba de Hiroshima, nos três poderes. O que eu estou dizendo aqui, vocês irão ver às 14, às 15 horas hoje. Cada hora que passar é algo poderoso que vem. Cada hora que passar é algo poderoso. Eu comecei a live, está com 27, vai fazer 27 minutos agora. Então, foi antes de meio-dia, do dia 21 de janeiro de 2026, porque agora são meio-dia e 20 minutos. Está com 27 minutos agora, aí você tira 27 menos meio-dia e 20, aí vai dar, foi antes de meio-dia. Para que fique algo bem preciso, né, bem desenhado, né, para que ninguém possa ter dúvida, e os que são inteligentes sabem,
a soma já tira a prova, porque a hora, o minuto e o milésimo, para a minha pessoa e para Deus da minha vida, é importante. Por isso eu falo constantemente. Porque alguém colocou aqui, Joelma Rodrigues, colocou que foi 11h53. Parabéns. 11h53 começou essa live. Do dia 21 de janeiro de 2026, 11h53. 7 minutos antes do meio-dia. Por isso a pressa. Por isso a pressa de vir até aqui. E para finalizar, alguns mecanismos irão se ajudar a outros mecanismos, para ser mais preciso. Algumas organizações irão se juntar a outras organizações, ou seja, o Sistema Jornalístico Brasileiro, Globo, UOL, Estadão, Folha de São Paulo, a Polícia Federal, unir-se-á a algo que irá acontecer dentro da Polícia Federal, que irá se unir. E outras partes também se unirão, como uma parte, talvez, Ministério Público, OAB, e vai se juntando as coisas. E formarão um bloco muito forte de proteção. Inquebrável. Eu ia dizer praticamente inquebrável. E Deus disse, não, será inquebrável. Indestrutível, impenetrável. Mas o leão continuará rugindo em território nacional brasileiro. Eu sou um homem que tem dons espirituais e sonhos. E vocês têm acompanhado os sonhos, muitas vezes a escrita espiritual que eu vejo. E eu leio a escrita espiritual. E aí, quando eu leio a escrita espiritual, vocês já tiraram as suas próprias conclusões do número, da porcentagem que acontece. Se acontece, se não acontece, se vai acontecendo ali, o que muitas vezes é relatado em sonhos. Anteriormente, Amós 3,7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos dos seus servos, os profetas. Amós 3,7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma se antes revelar os seus segredos dos seus profetas. Ou então, é dito antes, um dia depois, 2 dias depois, vai acontecer. Talvez agora seja horas o acontecimento. Segure essa live, grave ela, tudo a mesma coisa gravar. Tá salvo, é só pegar para você, compartilhar com mais 100 pessoas aí, vocês. Compartilhe com os grupos dos amigos, eles olham. Ele falou pela parte espiritual isso aqui. Acompanhe aí para ver se acontece, se alguns detalhes que ele diz tão detalhadamente, se vai acontecer. Você deva mandar essa live para centenas de pessoas. Para qualquer pessoa que você achar que deva receber essa live. Seja ele uma pessoa comum ou uma autoridade. Você só tem que ver os detalhes da live se vai acontecer. Olha a data e a hora que ele disse constantemente. E aí a pessoa, quando está próxima, a gente já começa a ver, ele falou aqui, aconteceu aqui. Então está acontecendo aqui. Vocês entenderam? Então nós estamos juntos em oração. Eu apenas estou vindo aqui da parte espiritual para poder dizer algo, tá, aqui para vocês. Eu tive ainda uma continuidade, mas não foi com o Brasil. Foi com o presidente dos Estados Unidos. Aí, em outra oportunidade, eu venho, porque a parte não ficou clara. E quando ficar tudo claro, eu venho e faço a live somente falando de Donald Trump. E do que aquilo que o espiritual me mostrou, o que eu li. Entendeu? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Façam 3 pedidos cada um de vocês. 3 pedidos. Façam.
Quando eu faço assim com esse globo terrestre, o negócio está pegando, hein? O negócio vai pegar. Quando eu faço assim com esse globo terrestre, o negócio vai pegar. Façam 3 pedidos, cada um de vocês. Façam 3 pedidos. Parem tudo que você estiver fazendo e vocês vão fazer os 3 pedidos. Você vai fazer os 3 pedidos e vai falar para Deus: Senhor, meus 3 pedidos são esses. Faça os 3 pedidos. Aí você fala para Deus: Senhor, meus 3 pedidos são esses. Ao término dessa live, eu vou ao monte. Eu não vou ler cada um dos seus pedidos, mas eu vou para o monte. Mas o Deus que é espiritual, que me resta, aí eu pego e digo: Senhor, os 3 pedidos que cada um que tiveram na live fizeram, eu quero apresentar agora em oração no monte. O Senhor fazer milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor realizar milagres, prodígios e maravilhas. A Bíblia diz que Jó sacrificava ao Senhor. Segundo o número de cada um dos seus filhos, eram 10 filhos. Jó sacrificava 10 vezes. Porque Jó temia que os filhos estivessem pecando perante Deus. E Jó era tão temente que tinha medo dos castigos de Deus ou qualquer